Silencie agora. Respire fundo. Você está entrando em um território sagrado, a palavra viva de Deus. Que não seja apenas uma leitura, mas um encontro, que a sabedoria escondida em cada linha toque o seu espírito e que você ouça a voz do céu ecoando dentro de você. Esta é a Bíblia narrada, na versão Nova Transformadora. Começamos agora, 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, a verdadeira sabedoria. Esta carta é de Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e de nosso irmão Sóstenes. Escrevo à Igreja de Deus em Corinto, a vocês que foram santificados em Cristo Jesus e chamados para serem seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre agradeço a meu Deus por vocês, por causa da graça que Ele lhes deu por meio de Cristo Jesus. Em tudo vocês têm sido enriquecidos nele, em todas as suas palavras e em todo o seu conhecimento. Isso confirma que o testemunho a respeito de Cristo é verdadeiro entre vocês. Agora vocês têm todos os dons espirituais de que precisam, enquanto aguardam com expectativa o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fará isso, pois Ele é fiel para fazer o que disse, e foi Ele que os convidou para ter comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam de pleno acordo no que falam, e que não haja divisões entre vocês. Antes, sejam unidos de mente e de propósito. Alguns da casa de Chloe me contaram que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que alguns dizem, eu sou seguidor de Paulo. Outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo apenas Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Foi em nome de Paulo que foram batizados? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Assim, ninguém poderá dizer que foi batizado em meu nome. Ah, sim, também batizei a casa de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e isso sem recorrer à sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que caminham para a destruição, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde estão os sábios? Onde estão os mestres da lei? Onde estão os debatedores deste mundo? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, já que Deus, em sua sabedoria, viu que o mundo jamais o conheceria por meio da sabedoria humana. Ele usou nossa proclamação das boas novas para salvar os que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Os judeus acham essa mensagem ofensiva e os gentios dizem que é tudo tolice. Mas para os que foram chamados por Deus, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou nobres no nascimento quando foram chamados. Em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, as que são insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhará na presença de Deus. Graças a Ele vocês estão unidos com Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Ele nos tornou justos diante de Deus, nos purificou do pecado e nos libertou. Assim, como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe somente no Senhor. Capítulo 2.
a mensagem do Espírito. Irmãos, quando fui visitá-los, não fiz uso de palavras elevadas nem de sabedoria humana para lhes falar a respeito do plano secreto de Deus. Decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Estive com vocês em fraqueza, com muito temor e tremor. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar discursos elaborados e persuasivos, me apoiei no poder do Espírito. Isso para que sua fé não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estou entre pessoas maduras na fé, ensino com sabedoria, embora não seja a sabedoria deste mundo, nem dos governantes deste mundo, que logo são esquecidos. A sabedoria que ensinamos é o mistério de Deus. Sua sabedoria, antes secreta, embora ele a tenha planejado para nossa glória eterna desde o princípio. Nenhum dos governantes deste mundo a entendeu, pois, se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Como dizem as Escrituras, o que ninguém jamais viu ou ouviu, e o que mente nenhuma imaginou, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dessa pessoa? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Falamos dessas verdades com palavras que o Espírito nos dá, usando a sabedoria espiritual para explicar verdades espirituais. Mas quem não é espiritual não aceita essas verdades, e para eles tudo isso é loucura, pois só quem é espiritual consegue entender o que o Espírito quer dizer. Os que são espirituais podem avaliar todas as coisas, mas eles mesmos não podem ser avaliados por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3. Imaturidade e fundamento em Cristo. Irmãos, não pude lhes falar como a pessoas espirituais. Tive de falar como a imaturos na fé, como a bebês em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois ainda não estavam aptos para receber alimento mais substancioso. E ainda não estão prontos, pois ainda são controlados por sua natureza humana. Têm inveja uns dos outros e discutem entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana? Agem como gente do mundo. Quando um de vocês diz, sou seguidor de Paulo, e outro, sigo Apolo, não agem exatamente como as pessoas do mundo. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho que o Senhor nos deu. Eu plantei a semente em seus corações e Apolo regou, mas foi Deus quem a fez crescer. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus, que faz crescer. O que planta e o que rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu trabalho. Pois somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Por causa da graça que Deus me deu, lancei o alicerce como um construtor experiente. Agora, outros constroem sobre ele. Mas quem constrói deve ter cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Quem edifica sobre esse alicerce pode usar diversos materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. O fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se permanecer firme, o construtor receberá recompensa. Se a obra se queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, embora ele mesmo seja salvo, como alguém que escapa por pouco, atravessando as chamas. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Parem de enganar a si mesmos. Se alguém entre vocês se julga sábio segundo os padrões deste mundo, torne-se tolo aos olhos do mundo,
para que se torne sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é tolice para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na própria astúcia. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se orgulhe de seguir líderes humanos, pois tudo pertence a vocês. Paulo, Apolo, Pedro, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou o presente, ou o futuro. Tudo pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Capítulo 4. Servos de Cristo e a verdadeira autoridade. Assim, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios que Deus revelou. Agora, o que se exige desses encarregados é que sejam fiéis. A mim pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Nem eu mesmo confio em meu julgamento. Embora minha consciência esteja limpa, isso não prova que estou certo. É o Senhor quem me julga. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo determinado, antes que o Senhor volte. Ele trará à luz nossos motivos mais obscuros e revelará as intenções secretas de cada coração. Então, Deus dará a cada um o louvor que for merecido. Irmãos, usei Apolo e a mim mesmo como exemplo para que aprendam a não ir além daquilo que dizem as Escrituras. Então, não se orgulhem, favorecendo um líder em detrimento de outro. Afinal, quem torna você tão importante? O que você tem que Deus não lhe tenha dado? E se tudo que você tem vem de Deus, por que se orgulhar como se não fosse um presente? Vocês se sentem satisfeitos? Já são ricos? Já se tornaram reis e sem nossa ajuda? Gostaria que de fato fossem reis, para que também nós reinássemos com vocês. Às vezes me parece que Deus nos colocou, a nós apóstolos, em último lugar, como prisioneiros no fim de um desfile. Condenados à morte, nos tornamos espetáculo para o mundo todo, tanto para as pessoas como para os anjos. Por amor a Cristo parecemos tolos, enquanto vocês afirmam ser tão sábios. Somos fracos, vocês são fortes. Somos desprezados, vocês são honrados. Até agora passamos fome, temos sede, andamos mal vestidos, somos espancados e não temos lar. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para nos sustentar. Abençoamos aqueles que nos amaldiçoam. Somos pacientes com os que nos maltratam. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. Ainda agora somos como o lixo do mundo, como a escória de todos. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Pois mesmo que tivessem 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Eu me tornei seu pai em Cristo Jesus quando lhes anunciei as boas novas. Portanto, peço-lhes que sigam meu exemplo. Por isso lhes enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele lhes lembrará como sigo a Cristo Jesus, assim como ensino em toda parte e em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não voltarei. Mas irei em breve, se o Senhor permitir. E então verei se esses arrogantes têm apenas palavras ou também poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que preferem? Que eu vá com vara para discipliná-los ou com amor e espírito de mansidão? Capítulo 5. Pureza na igreja. Há relatos de imoralidade sexual entre vocês, imoralidade tão grande que nem entre os gentios se ouve falar de algo assim. Um homem está vivendo com a mulher de seu pai, e vocês se enchem de orgulho, em vez de lamentar e excluir de sua comunhão quem fez isso. Embora não esteja aí fisicamente, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Vocês devem convocar uma reunião da igreja. Estarei presente em espírito e o poder do Senhor Jesus também. Então, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse orgulho de vocês não é nada bom. Não percebem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam uma nova massa, livres do pecado, como de fato já são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos o festival, não com o fermento velho de maldade e perversidade,
mas com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Na carta anterior, eu lhes disse para não se associarem com pessoas imorais, mas não me referia aos que vivem na imoralidade deste mundo ou aos gananciosos, ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês teriam de sair deste mundo. O que eu quis dizer é que vocês não devem se associar com quem afirma ser irmão, mas vive na imoralidade sexual, ou é ganancioso, ou adora ídolos, ou é caluniador, ou beberrão, ou ladrão. Com pessoas assim vocês nem devem comer. Não é minha função julgar os de fora, mas como membros da igreja, vocês têm a responsabilidade de julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Como dizem as Escrituras, expulsem esse perverso do meio de vocês. Capítulo 6. Correções na vida em comunhão. Quando um de vocês tem uma disputa contra outro irmão, ousa levá-lo para ser julgado diante de descrentes, em vez de resolver a questão diante do povo santo? Não sabem que o povo santo julgará o mundo? E, visto que são responsáveis por julgar o mundo, acaso são incompetentes para resolver questões insignificantes entre vocês? Não sabem que julgaremos os anjos? Portanto, vocês deveriam ser mais que capazes de resolver as disputas comuns desta vida. Se tem questões legais a resolver, por que nomear como juízes aqueles cuja reputação na igreja é desprezível? Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há ninguém em toda a igreja capaz de julgar uma questão entre irmãos? Em vez disso, um irmão processa o outro, e isso diante de descrentes. Só o fato de existirem disputas entre vocês já é uma grande derrota. Por que não aceitar a injustiça? Por que não preferir ser enganado? Em vez disso, vocês mesmos são os que prejudicam e enganam até os seus próprios irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que se entregam à imoralidade sexual, ou adoram ídolos, ou cometem adultério, ou são prostitutos, ou praticam homossexualidade, ou são ladrões, ou avarentos, ou bêbados, ou caluniadores, ou trapaceiros. Nenhum deles herdará o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, foram santificados, foram declarados justos no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Vocês dizem, posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém. Posso fazer qualquer coisa, mas não deixarei que nada me escravize. Vocês dizem, a comida foi feita para o estômago e o estômago para a comida. É verdade, embora um dia Deus acabe com os dois. No entanto, o corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará com seu poder. Não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Devo acaso tomar os membros de Cristo e uni-los a uma prostituta? De modo nenhum. Não percebem que aquele que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Acaso não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Capítulo 7. Princípios para o casamento e a vida. Agora, quanto às perguntas que vocês fizeram, é bom que o homem não toque em mulher. No entanto, por causa da tentação da imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu próprio corpo. Quem manda é o marido. E o marido também não tem autoridade sobre seu próprio corpo. Quem manda é a esposa. Não se privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em se abster de intimidade por certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como ordem.
Desejaria que todos fossem como eu, mas cada um tem um dom específico de Deus. Uns de um tipo, outros de outro. Aos solteiros e às viúvas digo, é melhor que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem se controlar, que se casem. É melhor casar do que arder de desejo. Aos casados, porém, dou este mandamento, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Se contudo o fizer, que permaneça sem se casar ou se reconcilie com o marido. E o marido não deve se divorciar da esposa. Agora digo aos outros, embora não seja um mandamento direto do Senhor, que se um irmão cristão tem uma esposa que não é crente, mas está disposta a continuar vivendo com ele, não a abandone. E se uma mulher cristã tem um marido que não é crente, mas está disposto a continuar com ela, não o abandone. Pois o marido não cristão é santificado pela união com a esposa, e a esposa não cristã é santificada pela união com o marido. Se isso não fosse verdade, seus filhos não seriam santos, mas agora são santos. Contudo, se o cônjuge não cristão insistir em sair, que o deixe ir. Em tais casos, o irmão ou a irmã não estão obrigados a permanecer com o cônjuge, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, esposa, como sabe se salvará seu marido? E você, marido, como sabe se salvará sua esposa? Cada um deve continuar a viver conforme o Senhor o colocou e conforme era quando Deus o chamou. Essa é a regra que sigo em todas as igrejas. Se um homem já era circuncidado quando foi chamado, não deve tentar desfazer a circuncisão. E, se não era circuncidado, não deve ser circuncidado agora. Pois a circuncisão ou a falta dela não importam. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Você era escravo quando foi chamado? Não se preocupe com isso. Mas, se tiver oportunidade de se libertar, aproveite-a. Pois, se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é liberto no Senhor. E se era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Agora, quanto às moças que ainda não se casaram, não tenho um mandamento direto do Senhor para dar, mas o Senhor, em sua misericórdia, me deu sabedoria digna de confiança que posso compartilhar com vocês. Por causa das dificuldades atuais, acho que é melhor permanecer como está. Se você tem esposa, não procure se separar dela. Se não tem esposa, não procure se casar. Mas, se você se casar, não comete pecado. E, se uma moça virgem se casar, também não comete pecado. Mesmo assim, os que se casarem enfrentarão muitas dificuldades nesta vida, e quero poupá-los disso. O que eu quero dizer, irmãos, é que o tempo é curto. De agora em diante, os que são casados devem viver como se não fossem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram coisas, como se não as possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se delas não dependessem. Porque este mundo, como o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem solteiro se preocupa em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado se preocupa com as coisas deste mundo, em como agradar sua esposa, e seus interesses se dividem. A mulher não casada ou a virgem se preocupa com as coisas do Senhor, em ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, em como agradar seu marido. Digo isso para o bem de vocês, não para impor restrições, mas para que façam tudo de forma correta e com total devoção ao Senhor, sem distrações. Se um homem acha que está agindo de modo impróprio com relação à sua noiva e que ela está ficando além da idade apropriada para o casamento e sente que deveria se casar, que o faça. Não há pecado nisso. Que se casem. Mas, se um homem tiver firme convicção e não se sentir pressionado, e tiver controle sobre sua vontade e decidir não se casar, faz bem. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa, faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser,
mas somente com um cristão. Na minha opinião, contudo, será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Capítulo 8. Liberdade com consciência. Agora, quanto à comida sacrificada aos ídolos, é verdade que todos temos conhecimento. Mas o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Quem afirma saber tudo, na realidade, não sabe o que deveria saber. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Portanto, em relação a comer alimentos oferecidos aos ídolos, sabemos que um ídolo não representa um Deus de verdade, e que há apenas um Deus. Existem muitos chamados deuses, tanto no céu como na terra, e há muitos senhores. Mas para nós, há um só Deus, o Pai. Ele criou todas as coisas, e vivemos para Ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem vivemos. Mas nem todos sabem disso. Alguns têm consciência tão acostumada à adoração de ídolos que ainda pensam que é errado comer esse alimento. Por se sentirem culpados, sua consciência é fraca e fica contaminada. Não é a comida que nos aproxima de Deus. Não somos melhores se comermos, nem piores se não comermos. Cuidado, porém, para que sua liberdade não se torne tropeço para os que têm consciência fraca. Pois se outros virem você com seu conhecimento comendo num templo de ídolo, não serão levados a fazer o mesmo, ainda que não tenham sua convicção. E por causa de seu conhecimento, o irmão fraco por quem Cristo morreu será destruído. Quando vocês pecam contra outros irmãos e ferem sua consciência fraca, pecam contra Cristo. Portanto, se o que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazê-lo tropeçar. Capítulo 9. O direito do apóstolo. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com meus próprios olhos? Vocês mesmos não são o resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que outros digam que não sou apóstolo, para vocês certamente sou, pois vocês são a prova de que sou apóstolo do Senhor. Esta é minha resposta àqueles que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber alimento e bebida? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que somente Barnabé e eu temos de trabalhar para nos sustentar? Que soldado tem que pagar por seus próprios suprimentos? Que agricultor planta uma vinha e não come de seu fruto? Que pastor cuida do rebanho e não bebe do leite? Digo isso apenas de um ponto de vista humano? A lei também não diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto debulha o cereal. Acaso Deus se importa com bois? Ou não está falando por nossa causa? Sim, foi por nossa causa que isso foi escrito, pois tanto o que ara como o que debulha esperam receber uma parte da colheita. Já que semeamos bênçãos espirituais entre vocês, não é errado colhermos bênçãos materiais. Se outros têm esse direito sobre vocês, nós não temos muito mais. Mas nunca usamos esse direito. Preferimos suportar tudo a ser um obstáculo às boas novas de Cristo. Não sabem que os que trabalham no templo recebem sua alimentação do templo? E que os que servem no altar recebem uma parte do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam as boas novas vivam das boas novas. Mas eu nunca usei nenhum desses direitos. E não estou escrevendo isso para que agora os use. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse orgulho. Anunciar as boas novas não é motivo de orgulho para mim. É obrigação. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se eu o fizesse por minha própria iniciativa, teria direito à recompensa. Mas não é isso o que faço. Deus me encarregou desse trabalho. Qual então é minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar de ninguém. Assim, nunca reclamo meus direitos de pregador. Embora seja livre de todos, tornei-me escravo de todos a fim de levar muitos a Cristo. Quando estava com os judeus, vivia como judeu para levá-los a Cristo. Quando estava com os que seguem a lei judaica, também vivia debaixo dessa lei, embora não estivesse sujeito a ela para conduzi-los a Cristo. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, vivo a parte da lei, para levá-los a Cristo.
embora não ignore a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, compartilho de sua fraqueza, pois quero levá-los a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo tudo para salvar alguns. Faço tudo isso por causa das boas novas e também para participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos correm, mas apenas um ganha o prêmio? Corram, portanto, para vencer. Todos os atletas se preparam com disciplina. Eles o fazem para ganhar um prêmio que se desgasta. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. De outro modo, temo que, depois de pregar aos outros, eu mesmo seja desqualificado. Capítulo 10. Alerta contra o orgulho espiritual. Irmãos, não quero que esqueçam o que aconteceu com nossos antepassados no deserto. Todos foram guiados pela nuvem e passaram pelo mar. Todos foram batizados como seguidores de Moisés ao passarem pela nuvem e pelo mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma água espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos foram espalhados pelo deserto. Essas coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não desejemos o mal como eles desejaram. Não adorem ídolos, como fizeram alguns deles. Conforme as Escrituras, o povo celebrou com comida e bebida e se entregou à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual como fizeram alguns deles, e num só dia 23.000 caíram mortos. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns fizeram, e depois morreram picados por cobras. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Esses acontecimentos servem de advertência. Foram escritos para nos alertar, a nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam estar de pé, cuidado para não caírem. As tentações em sua vida não são diferentes das que os outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele não permitirá que a tentação seja maior do que podem suportar. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Falo com pessoas sensatas. Julguem por vocês mesmos o que digo. Quando abençoamos o cálice na ceia do Senhor, não tomamos parte no sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não tomamos parte no corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem dos sacrifícios não participam do altar. O que estou dizendo? Que a comida oferecida a ídolos tem algum poder, ou que os ídolos são deuses? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus, e eu não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Ousamos provocar o ciúme do Senhor? Acham que somos mais fortes que Ele? Vocês dizem, posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo é bom para vocês. Posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo é proveitoso. Não se preocupem apenas com os próprios interesses, mas também com os dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem perguntar se foi oferecido a ídolos, pois a terra é do Senhor e tudo o que nela existe. Se um descrente os convidar para uma refeição e vocês aceitarem, comam de tudo o que for servido sem questionar. Mas, se alguém lhes disser, isso foi oferecido a um ídolo, não comam, por causa da consciência daquele que fez o aviso. Talvez não seja a sua consciência que está em questão, mas a do outro. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outro? Se posso comer com gratidão, por que devo ser condenado por comer algo pelo qual agradeci a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não ofendam nem judeus, nem gentios, nem a igreja de Deus. Façam como eu, que procuro agradar a todos em tudo o que faço, não buscando meu próprio benefício, mas o de muitos para que sejam salvos. Capítulo 11.
honra, ordem e a ceia do Senhor. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio porque sempre se lembram de mim e seguem os ensinamentos que lhes transmiti. Quero, porém, que entendam que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. O homem que cobre a cabeça ao orar ou profetizar desonra seu cabeça. Mas a mulher que ora ou profetiza sem cobrir a cabeça desonra o cabeça dela, pois é como se estivesse com a cabeça raspada. Se recusa a usar véu, deve cortar todo o cabelo. E se para a mulher é vergonhoso ter o cabelo cortado ou raspado, então deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, pois foi criado à imagem e glória de Deus. A mulher, no entanto, reflete a glória do homem. Pois o primeiro homem não veio da mulher, mas a primeira mulher veio do homem. E o homem não foi feito para a mulher, mas a mulher para o homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sinal de autoridade sobre a cabeça. Mas, entre os que pertencem ao Senhor, a mulher depende do homem, e o homem da mulher. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem também nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julguem por vocês mesmos. É certo uma mulher orar a Deus sem cobrir a cabeça? A própria natureza não ensina que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido e que para a mulher é motivo de orgulho? Pois o cabelo comprido foi dado como véu. Se alguém quiser discutir esse assunto, saiba que não temos outro costume, nem as demais igrejas de Deus. Em suas reuniões, porém, tenho que fazer uma crítica. Vocês fazem mais mal do que bem quando se reúnem. Em primeiro lugar, ouço que há divisões entre vocês quando se reúnem como igreja, e até certo ponto creio que isso é verdade. É necessário que haja diferenças entre vocês para que se reconheçam os aprovados. Quando se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apressa em comer sua própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros se embriagam. Vocês não têm casa para comer e beber? Ou querem envergonhar a igreja de Deus e humilhar os que nada têm? Que devo dizer? Devo elogiá-los? Nisso certamente não os elogio, pois eu lhes transmiti o que recebi do Senhor. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: "Este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Pois sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, qualquer um que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, de modo indigno, peca contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem e bebem sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento sobre si mesmos. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até morreram. Mas se examinarmos a nós mesmos, não seremos julgados por Deus. Quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, para que as reuniões de vocês não resultem em condenação. Eu lhes darei instruções adicionais quando chegar. Capítulo 12. Dons espirituais e o corpo de Cristo. Agora, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, eram desviados e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Existem formas diferentes de servir, mas o Senhor é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o bem comum. A um, o Espírito dá a capacidade de transmitir sabedoria, a outro, a palavra de conhecimento, a outro,
o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, concede dons de cura. A outro, o poder para operar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, o discernimento de espíritos. A outro, o dom de línguas. E a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo cada dom conforme ele deseja. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Assim é com o corpo de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos, outros são livres. Mas todos fomos batizados em um só Espírito, para formarmos um só corpo. E todos recebemos o mesmo Espírito. O corpo não é composto de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, não sou mão, portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, portanto não faço parte do corpo, também não deixa de ser parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como ouviríamos? Se todo fosse ouvido, como sentiríamos cheiro? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma onde Ele quis. Como seria se todas fossem uma só parte? Que corpo seria esse? Há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, as partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que achamos menos honrosas, tratamos com mais cuidado. As que são menos apresentáveis são tratadas com mais modéstia. Mas as mais apresentáveis não precisam dessa atenção especial. Deus formou o corpo de maneira que maior honra seja dada às partes que dela têm menos, para que não haja divisão no corpo, mas para que todas as partes cuidem umas das outras. Se uma parte sofre, todas sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas se alegram. Todos vocês juntos são o corpo de Cristo, e cada um é parte dele. Aqui estão algumas das partes que Deus estabeleceu para a igreja. Primeiro, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, os que fazem milagres, os que têm dons de cura, os que ajudam os outros, os que têm dons de liderança, os que falam em línguas. Somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres, temos todos o poder de fazer milagres, todos temos dons de cura, todos falamos em línguas, todos temos capacidade de interpretá-las. Portanto, desejem com zelo os dons mais úteis. E agora passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Capítulo 13. O amor é o caminho mais excelente. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um prato que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia, compreendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e tivesse uma fé capaz de mover montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que desse tudo o que tenho aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, nem orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável e não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra quando a verdade vence. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor jamais acaba. Haverá profecias? Desaparecerão. Haverá línguas? Cessarão. Haverá conhecimento? Passará. Agora nosso conhecimento é parcial e nossa profecia imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de maneira imperfeita, como um reflexo em espelho embaçado, mas depois veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, porém, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor.
Capítulo 14. A edificação do corpo de Cristo. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente o dom de profetizar. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. Fala verdades espirituais em línguas desconhecidas, mas quem profetiza, ajuda os outros a crescerem na fé, a serem encorajados e consolados. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza, fortalece toda a igreja. Desejo que todos vocês falem em línguas, mas desejo ainda mais que profetizem, pois a profecia é mais útil que falar em línguas, a não ser que alguém interprete o que está sendo dito, para que toda a igreja seja edificada. Queridos irmãos, se eu for visitá-los falando apenas em línguas, de que lhes adiantará isso? Mas se lhes trouxer uma revelação, conhecimento, profecia ou ensinamento, isso sim ajudará. Mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam emitir sons distintos. Se as notas não forem claras, como se saberá qual melodia está sendo tocada? E se o toque da trombeta não for claro, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se falarem em línguas que ninguém entende, como saberão o que estão dizendo? Será como falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo, e cada um tem significado. Mas se eu não entender o idioma, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala será estrangeiro para mim. O mesmo vale para vocês. Uma vez que estão ansiosos por dons espirituais, procurem os que fortalecerão a igreja. Portanto, quem fala em línguas deve orar para que também possa interpretá-las. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas meu entendimento não. Então, o que devo fazer? Orarei com o espírito, e também com o entendimento. Cantarei com o espírito, e também com o entendimento. Se você louvar a Deus apenas em espírito, como os outros saberão o que está sendo dito, para que possam dizer amém? Você pode estar dando graças muito bem, mas isso não fortalece os outros. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que todos vocês. Mas numa reunião da igreja, preferiria dizer 5 palavras compreensíveis para ensinar os outros a dizer 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejam infantis em seu entendimento. Sejam inocentes como bebês no que diz respeito ao mal, mas maduros em entendimento. Está escrito: falarei a este povo por meio de estrangeiros e por meio de línguas de outros povos, mas ainda assim não me ouvirão. Portanto, as línguas são um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, no entanto, é para os que creem, e não para os descrentes. Mesmo assim, se descrentes ou pessoas sem entendimento entrarem e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês estão loucos. Mas, se todos estiverem profetizando e um descrente entrar, será convencido de seu pecado e julgado por tudo o que ouvir. O segredo de seu coração será revelado, e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Portanto, irmãos, o que deve acontecer em suas reuniões? Um trazino, outro ensino, outro revelação, outro língua, outro interpretação. Mas tudo deve ser feito para fortalecer a todos. Capítulo 15. A ressurreição é a esperança viva. Agora, irmãos, quero lembrar-lhes as boas novas que lhes anunciei antes. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem que lhes anunciei. Do contrário, sua fé foi em vão. Transmiti a vocês o que era mais importante, e que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Depois, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por fim, apareceu também a mim, como alguém nascido fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo
não foi inútil. Trabalhei mais que todos eles, embora não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, essa é a mensagem que pregamos, e vocês creram nela. Se nossa mensagem é que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição? Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e sua fé também. Se Cristo não ressuscitou, sua fé é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que morreram crendo em Cristo estão perdidos. E se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dos mortos. Ele é as primícias daqueles que morreram. Assim como a morte veio por meio de um só homem, a ressurreição também veio por meio de um só homem, Jesus Cristo. Todos morrem em Adão, mas todos em Cristo terão vida. Capítulo 16. Saudações finais e amor em Cristo. Agora, quanto à oferta para os santos, sigam as instruções que dei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um separe uma quantia, conforme sua prosperidade. Quando eu chegar, não precisem fazer coletas. Enviarei quem vocês aprovarem com cartas para levar sua oferta a Jerusalém. Se for apropriado que eu vá também, eles irão comigo. Ficarei em Éfeso até o Pentecostes, pois se abriu para mim uma grande porta de trabalho, embora muitos se oponham. Se Timóteo for, cuidem para que esteja sem medo entre vocês, pois trabalha na obra do Senhor como eu. Saúdo a vocês com meu próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata, venha, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, e o meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. O amor é maior que o conhecimento. A cruz é mais forte que o pecado, e a ressurreição é mais real que a morte. Que este livro sagrado, lido com fé, traga revelação viva, edificação constante e esperança eterna. Se essa palavra tocou você, compartilhe e permaneça firme no que ouviu. Porque quando a Bíblia é mais que lida, é habitada, o céu se manifesta em nós.